Pois bem, então vamos começar o nosso encontro hoje com essa visão na sequência dos artigos. Tínhamos terminado no último encontro as chamadas ações possessórias, né? E com isso passamos logo à verificação de um procedimento que também é muito especializado, por isso, dentro desses procedimentos especiais, que cuida da ação de divisão e de demarcação de terras, tá? Então, quando nós tivermos alguma necessidade, né, de ser demarcado ou dividido determinado bem, é importante que se diga que esta ação se presta para esta função, né, exclusiva função de demarcar e dividir. Né? Então, vamos ver então essa situação, né? Embora o título que nós vamos ver aqui já nos passe com a condição. Muito obrigado. Tá, não, sem problemas. Obrigado. Eu me trago... Ah, tá certo. Muito obrigado. Sobre sua gravação? Não, já estamos gravando. Já saiu ali na fita. Botou perfume hoje, né, Luan? É? Então tá. Sim, para sair na gravação tem que sair bonito e perfumado. Bem, então assim, nós vamos ver aqui divisão quando a necessidade exige que condôminos tenham que fazer esta divisão. Então, a questão aqui é de um condomínio, quando estão aqui nesta propriedade comum, então a necessidade da divisão. O código coloca esta função da divisão em um plano secundário. Vejam, a demarcação ela se apresenta no código como a necessidade de demarcar uma área, que seria exatamente estabelecer limites, no sentido de se descobrirem as áreas limítrofes, né, dentre estas propriedades. Então, aqui não há condomínio na demarcação, nós temos necessidade de demarcar. Quando se trata de divisão, nós vamos ver que a divisão aparece depois do ponto da demarcação. Embora diga da divisão e da demarcação, o código, daquelas maneiras inteligentes de se apresentar uma lei aqui no Brasil, apresenta, embora o título da divisão e da demarcação, no código nós vamos ver que primeiro vem a demarcação e depois a divisão, nesta ordem de artigos, né? Então, é uma questão invertida, já para deixá-los situados, né, com esta situação estranha aí da demarcação e da divisão. Mas vejam que, dentro desse contexto, nós vamos encontrar aqui, a partir do artigo... Vamos lá, deixa eu só dividir com vocês aqui a tela. Pois não. Ah, tá. Obrigado. A partir, então, do artigo 569 do CPC, aparecem as disposições gerais, né, da divisão e da demarcação. Obviamente que o objeto que se trata aqui, o objeto mesmo é demarcar e dividir terras particulares. Tá? Então, já o próprio nome ali do capítulo 4º, quando aparece, acima ali das disposições gerais, a seção 1, aparecem, então, essas referências, né, da divisão e da demarcação. Então, vamos ver agora o objeto, né, o que busca esta dupla modalidade aqui de atividades processuais. Então, vejam que no artigo 569 diz assim, cabe, então vamos ver agora, o objeto, ao proprietário a ação de demarcação. Então, já vamos limitar aqui, ao proprietário a ação de demarcação.
Olhem o inciso 2º como aparece. Ao condômino a ação de divisão. O que eu já tinha falado antes a vocês, né? Demarcar é o proprietário, ele vai estabelecer áreas limítrofes, demarcando, quer dizer, marcando a sua verdadeira área. E o condômino, porque tem um imóvel em condomínio, pode ser entre irmãos de um falecido, que era ele o proprietário, né? Irmãos herdeiros que podem, então, aí pedir a divisão do bem que era do pai, falecendo, então esse pai, evidentemente, deixa este imóvel ainda para ser inventariado, depois de inventariado, passando ao nome dos filhos, a necessidade de uma divisão. Tá? Isso pode ser, enfim, ao aspecto também de uma divisão condominial de uma área grande, pode ser mesmo de um prédio, né? Quantos apartamentos, daqui a pouco o prédio era do falecido, com 4 apartamentos, então temos aí alguns herdeiros para fazerem a extinção do condomínio e passar, então, a divisão. Tá? Então, vejam, no inciso 1º, vamos lê-lo, então, na integralidade, ao proprietário cabe a ação de demarcação para o quê? Para obrigar o confinante, quer dizer, o seu vizinho, o seu lindeiro, a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Olhem bem, então, este objeto, esta forma objetiva de se apresentar, para obrigar o vizinho, vamos dizer bem, em palavras bem tranquilas para vocês, a definir, extremar aqui quando ele diz, né, os respectivos prédios, extremar no sentido de demarcar, né, definir, fixando, então, novos limites entre eles, ou resgatando os limites apagados, que o tempo, muitas vezes, pode levar a acontecer. Por exemplo, fixando-se novos limites. Quando um proprietário, o autor da ação, descobre que ele tem a cerca do vizinho invadindo a sua área. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir uma demarcação para dizer, não, esta área que é minha tem que ser resgatada. Então, ele vai pedir uma demarcação e, com essa demarcação, colocar as coisas nos seus lugares. Hoje é muito fácil a demarcação, porque a prova pericial hoje trabalha com GPS. É fantástico. O sistema, então, de posição global, né, dos satélites, então, eles têm ali, milimetricamente, eles vão dizer, olha, realmente tem ou não tem. Né, o que demarcar aqui está correta, a matrícula está dizendo tem tantos metros e realmente estão respeitados ou não estão respeitadas essas metragens, enfim, e com isso se pede a demarcação. Então, isso para novos limites. Agora, a segunda hipótese, aviventar os já apagados, leia-se, resgatar o que está mudado. Por exemplo, nessa segunda parte, vamos pegar aqui a mudança do curso de um rio, o que é muito comum acontecer. Né? Daqui a pouco se faz uma obra em determinado ponto e esse rio, por essa represa ou por alguma mudança, o rio acaba realmente fazendo um novo curso, tomando uma nova via de acesso, e com isso faz com que aquela limitação pelo rio já não exista mais, porque ele mudou para lá ou para cá, ele teve assim a sua alteração, e por isso, então, aviventando os já apagados, para que não haja prejuízo em relação a isso, né? Ou que, num determinado momento, resgatando lá daqui a 100 anos atrás, quantos, contados de hoje para 100 anos, imaginem, quantos metros foram tirados, né, pelo tempo, pelo novo cercamento. Então, é isso, aviventando o que já tinha sido limitado, e agora nós estamos resgatando, né? Que pelo fator tempo, ou às vezes o fator da própria, quem sabe, me permite a expressão, a safadeza do vizinho querendo também invadir, já trazendo, né? Então, aqui não é fixar novo limite, não é isso, é resgatar o que já tinha sido demarcado, né? Então, vejam que a questão da demarcação, ela trabalha com a marca. Por que eu estou dizendo isso? Porque, vejam, uma comarca
que nós conhecemos hoje é um território marcado com comarca, né? É exatamente isso. As comarcas também, é claro, não estou falando aqui ação de demarcação para comarcas. As comarcas são também, né, demarcadas por esta demarcação, dizendo, então, qual é o espaço territorial judiciário daquela área. Por isso, então, nós temos o foro, né, que é exatamente a ideia de área, e o fórum onde tem o núcleo central, né, onde está a atividade judiciária plena, né? É o prédio, é o fórum. O foro é o espaço territorial que está localizado numa comarca, que é demarcado com essas marcas, né? Já na segunda parte, agora sim entrando na questão da divisão, ao condômino, a ação de divisão para obrigar os demais condôminos, consortes, a extremarem os quinhões. O que é extremar aqui? A definir, né? O que toca para cada um, né? Então, se eu tenho uma área lá de 40 hectares e eu tenho 2 irmãos, herdeiros, o que eu vou fazer aqui? Extinguir o condomínio dando 20 hectares para cada um. Tranquilo, mas tem situações que não são fáceis. Às vezes, questões de inventários, onde a divisão é necessária, em que ficam muitos dos herdeiros, às vezes, preteridos nas áreas melhores ou piores, né? Eu agora, em uma cidade aqui do interior, tivemos uma área que é de plantação de arroz, em que um trecho, olha a encrenca, um trecho desta área, uma parte dessa área, era de pedra, era pedregoso, não tem como fazer absolutamente nenhuma plantação de um pé de milho ali, é pedregoso. Então, como é que a gente vai dividir para que ninguém saia prejudicado? Então, tem que negociar, então, um trabalho às vezes, de anos, até alguém chegar, não, eu aceito aquela área, mas eu quero uma compensação em dinheiro, eu fico com as pedras e, enfim, posso construir alguma coisa. Então, isso é tudo negociável. Mas, de qualquer maneira, nós estamos, em relação a esta divisão, nós estamos extinguindo o condomínio. Esta é a ideia. Nós estamos fazendo a extinção do condomínio. Nós estamos dividindo o condomínio, portanto, ele está aí sendo terminado, vamos dizer, afastado da vida dessas pessoas, para que cada um receba o que é de direito, receba o seu quinhão hereditário, como diz ali, os consortes, para que extremem, né, definam, na verdade, esse é o termo, né, os seus quinhões hereditários. Bem, diz o artigo 500, eu não sei, desculpem, alguma dúvida da nossa rica plateia? Não, tá bem? Então tá, obrigado. É lícita a acumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos. Então, é possível nós cumulação de ações e de pedidos, obviamente, em que se faça a demarcação primeiro e depois a extinção do condomínio. Quando é que acontece isso? Bom, quando uma área ainda precisa ser bem demarcada, tem ou invasão do confinante ou o confinante invadindo essa área, então vai se demarcar primeiro, e aí se chama os confinantes, está aqui exatamente nessa definição. Primeiro, então, é nesta ordem, citando-se os confinantes para a demarcação e citando os condôminos para a divisão da coisa comum. O que fez o código aqui? O código deu um pulo. Na verdade, ele estabelece não 2 ações, mas uma só, com dupla face, né? Demarca e divide. Então, é possível. Não é também assim uma ação muito rara, ao que pareça, né? Tem situações bastante complicadas, notadamente nas questões de inventário e partilha, né? Que isso realmente nos traz alguma dor de cabeça e é necessária esta divisão aí. A forma extrajudicial que também se faz aqui está no artigo 571. É possível que se faça a demarcação e a divisão por escritura pública. Possível, né? Desde que maiores, capazes e todos de acordo, né, com as deliberações, né, que vão fazer entre os proprietários, no caso da demarcação, ou dos condôminos, no caso da divisão. Então, obviamente, tem que ter aqui todos uma disposição consentânea, tranquila,
Porque se houver uma disputa, bem, já não é extrajudicial. Nem teria o tabelião, né, o escrivão, enfim, competência, né, qualificação para definir um conflito. Então, tem que entrar em juízo esta razão. Mas se todos maiores, todos de acordo, né, e capazes, obviamente, então, vai se fazer desta forma. É bem verdade que, às vezes, mesmo por escritura pública, se necessária a prova pericial, também se faz extrajudicialmente, desde que se contrate, né, um perito, todos de acordo com o mesmo perito, e que se submetam à orientação do perito, aquele laudo pericial que ele vai definir. É quase como o juízo arbitral, né? A convenção de arbitragem que vocês conhecem, praticamente isso. Mas primeiro fazem esta convenção para dizer, bem, todos vamos nos submeter à conclusão pericial. Se isso acontece, muito bem, então passamos a fazer agora o termo extrajudicial, levando essa própria perícia lá para dizer que cabe a cada um esta divisão, né? Ou a demarcação é essa da área, enfim. Fixados os marcos, diz o 572, da linha de demarcação, os confinantes, eu não sei se está, desculpa, vocês estão conseguindo ler aí? Está bem, Gabriela? Leonardo, está bem? Tá? Fixados os marcos da linha de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisório, né? Então, uma vez fixados os marcos, né, estão lá demarcados os limites, os confinantes considerar-se-ão terceiro quanto ao processo divisório. Que aí sim é o processo divisório cumulado, né, com a demarcação. Ficando-lhes, porém, ressalvado o direito de vindicar os terrenos de que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constitutivas do perímetro ou de reclamar a indenização correspondente ao seu valor. Se houver esta invasão por parte dos que estão pretendendo a demarcação, né, e evidentemente houver no processo divisório algum prejuízo em relação ao terceiro, então eles têm direito de reclamar, eles entrando também com as suas respectivas pretensões, né? Então, quando diz ali, ó, se julguem ali nessa segunda parte aqui, ó, se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constitutivas do perímetro. Então, isso aqui é na demarcação, ou então reclamar a indenização correspondente ao seu valor. Então, ele vai ter também uma situação aqui de pretensão ressarcitória por perdas e danos. Ele vai se ressarcir deste prejuízo. No caso do caput, serão citados para a ação todos os condôminos se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros, né, dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Então, questão aqui de legitimidade, quem é citado e quem não é. Neste último caso, a sentença que julga procedente a ação condenando a restituir os terrenos ou a pagar a indenização, que é o que diz o caput, né, valerá como título executivo em favor dos quinhoeiros, obviamente que é um título executivo judicial, é sentença, para verem dos outros condôminos que forem parte da divisão ou de seus sucessores, a título universal, na proporção que lhes tocar, a composição pecuniária do desfalque sofrido. Ele teve uma invasão, ele teve uma divisão indevida, então ele pode se sentir prejudicado e vai entrar, então, contra quem de direito, né, buscando essas reivindicações. Tratando-se de imóvel georreferenciado, com averbação no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova pericial. O georreferenciado, você já sabe, já é delimitado, hoje, por exemplo, no Google Maps, em outro tipo de ferramenta que nós temos, né? Como eu disse, hoje, a situação do GPS para fazer isso aqui é milimétrico, então, se já tem essa georreferência, estaria, portanto, dispensada a prova pericial. Está lá, né? Isso aqui é uma referência que dá em graus bem definido, né? Quanto quadrante, quanto ao real, a real localização do bem. Eu tenho uma situação aqui de uma prefeitura, aqui no estado, que é exatamente isso. Nós temos bem... Gente, vou dizer para vocês,
esta georreferência, ela dá em, como eu digo, em milímetros. É impressionante a precisão disso tudo, né? E às vezes é necessária, quando não tem isso aí pronto, às vezes é necessária hoje uma medição muito fácil, né? E aí que eu ia chegar também desse caso, uma outra área desse mesmo município, que se fez através de drone, fotografia, aerofotogrametria, nem conhecia o nome da coisa, aerofotogrametria, que se faz exatamente uma tomada aérea, que aí não tem GPS, mas uma tomada aérea que dá divisão também bem, não tão exata, mas também bem próxima, né, da verdadeira situação do bem. Tá? Então, aquilo que eu disse, olhem bem como vem a demarcação agora aqui, né? Ela vem antes da divisão, embora o título da divisão e da demarcação. Vou tomar uma aguinha. Diz aqui, na petição inicial instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar. Então, constituir novo limite, aviventar para deixar mais registrado ainda, ou então renovar quando houver aquela mudança, como falamos, né? E vão ser nomeados todos os confinantes, né, da linha demarcada. Então, a necessidade, obviamente, de entrar em... Às vezes, eu tenho uma área tão grande que ela faz vizinhança com outros proprietários, né? Então, é necessária essa chamada, né? Nomear a todos os confinantes que existem na área demarcada. Demarcando, até ele diz aqui, né? Qualquer condômino, aqui já fala também ainda do condomínio, mas não para a extinção do condomínio, mas qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum. Então, lá pode ser, tem 4 irmãos, um que queira demarcar é legítimo, então não precisa os 4, basta um. Esta é a ideia da legitimidade estendida, né? Aquele único não precisa serem todos, requerendo, então, a intimação dos demais condôminos para querendo intervir no processo. Então, aqui, intervenção de terceiros, né, que se dá praticamente aqui como uma intervenção que começa como terceiro e depois, é claro que vira parte, né, porque são condôminos, então, eles entram como terceiros e acabam sendo parte. A citação dos réus será feita por correio, né, observando o disposto no artigo 247 também, seria o correio sempre com aviso de recebimento, né? E hoje se exige também por alguns cartórios na nossa prática o MP, que é mãos próprias, né? A RMP. Então, isso para saber que é aquela pessoa que está recebendo. Então, vai ser publicado edital, feitas as citações todas, os réus têm o prazo de 15 dias normal também para contestar. Aqui entra na regra, vamos dizer, praticamente mesma do Código de Processo Civil, que diz respeito ao processo de conhecimento. Após o prazo da resposta, será observado o procedimento comum. Pronto, aqui nós chegamos numa situação. Começa um procedimento especial. Ele é estranho, porque o pedido não é comum assim. Mas depois de pronta esta legitimação das pessoas, desses confinantes, ou desses condôminos que não ingressaram com o autor condômino na ação, os outros irmãos, nesse exemplo que eu dou. Então, obviamente, nós temos que este condômino, uma vez regularizando esta legitimação, o processo a partir dali, contestada, né? O processo a partir dali vai tomar o rito comum. Vai se constituir aí, então, o quê? A fase postulatória, que praticamente já está pronta, porque o autor já entrou, os demais condôminos com ele já foram intimados e citados os confinantes, e estas pessoas já contestaram a ação, está pronto. O que tem que se fazer agora? Passar para a fase instrutória, porque a fase postulatória está feita. Já temos uma ação e temos uma contestação, e todos legitimadamente citados. Não digo legitimamente, legitimadamente citados, porque são legítimos a responder à ação.
Muito bem. Agora, na fase instrutória, o que é necessário? Ora, obviamente, a prova documental, que até o artigo 574 já diz, é instruída com os títulos de propriedade. Está lá em cima, bem no primeiro artigo sobre demarcação. É necessária a prova pericial. Óbvio que sim. Salvo se já, vamos dizer, se já houve uma prova pré-constituída com georreferência. Bem, outra coisa. Mas, se necessária, a prova pericial. Onde é que nós estamos agora palmeando? Que terreno é esse? Terreno do conhecimento, onde o juiz agora vai conhecer para poder decidir. Aí, se necessária também, a prova testemunhal ou depoimento pessoal das partes. Por exemplo, eu sei de um vizinho que viu o confinante réu fazer o desvio do rio, né, para melhorar a sua irrigação na lavoura de arroz. É comum. As pessoas vão lá na fonte, na foz, e vêm trazendo, então. Então, isso muda o curso da água, isso muda, quem sabe, também a própria demarcação do imóvel. Então, vai ser necessária, às vezes, a prova testemunhal, se houver, né? Então, todas as provas são aqui. Eu posso até pedir para que seja ouvido o réu confinante, que ele preste o depoimento pessoal sob pena de confissão, se não fizer. Então, por isso que há um processo de conhecimento pleno nisso, procedimento comum. Depois, no 579, antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Ora, é óbvio, isso aqui, gente, esse artigo 579 é de uma fragilidade, né, da desnecessidade, porque é óbvio que o juiz, antes de proferir sentença, tem que ter uma perícia. Não vai fazer a perícia depois da sentença. Então, é óbvio que a sentença tem que suceder à prova pericial e não antecedê-la. 580 ali, concluídos os estudos, os peritos apresentarão um laudo, também não tem nada de... Óbvio que eles têm que apresentar um laudo sobre o traçado, considerando títulos, marcos, rumos, a fama da vizinhança. A fama aqui é a notoriedade, né? O que é fama? Não é fama pessoal, é obviamente a fama da vizinhança, que para todos era notória que aquela área era assim demarcada, enfim. As informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem, né? Aqui, ó. A fama da vizinhança e informação de antigos moradores. Isso aqui é de novo, falar a mesma coisa, é o 6 e a meia dúzia. Se eu pego a fama da vizinhança, eu incluo nesse gênero os antigos moradores e também os novos. Enfim. Lá vou eu fazendo crítica do CPC de novo, né? Mas eu, graças a Deus, não tenho procuração dos seus autores. Bem, no artigo 581, a sentença que julga procedente o pedido da demarcação vai determinar o traçado da linha demarcando. Tá? Claro que, sendo sentença, cabe recurso, tudo normal, apelação e tudo que for, agravos nas decisões interlocutórias. A sentença proferida na demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado ou ambos. Tá? Então, evidente que não basta apenas dizer tá pronta a demarcação. Não, vai devolver. Ela vai ter uma dupla face aqui também. Ela vai demarcar e, se houver ou tiver acontecido a invasão, aquilo que foi invadido é devolvido. Tá? Então, vejam que a sentença, nesse caso, tem uma força, vamos dizer, declaratória, quando declara a demarcação perfeita, terminada, acabada, e, ao mesmo tempo, tem uma força executiva própria. Tem uma luz executiva própria aqui.
ela vai mandar fazer. Ela vai... Não é nem criar uma obrigação, não, isso não é obrigação. O juiz já manda o próprio cartório do registro de imóveis fazer esta nova demarcação, tá? Para que se restitua, se coloque o status quo ante a situação que foi ali contaminada ou prejudicada pelo ato ou não, ato próprio, enfim, seja do tempo ou do próprio confinante. Tá? Então, é uma sentença de dupla carga aqui, bem definidas. Né? Não sei se me fiz claro também. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Então, se não houver mais recurso, coisa julgada, cumpra-se. As operações serão consignadas em planta e memorial descritivo, então, obviamente, isso aqui tem que ficar bem definido, né? E aqui não vou assim, me prender com muita explicação, mas só pontos assim necessários que devem conter nesse memorial descritivo. Memorial descritivo, para quem não sabe, é um documento que faz exatamente uma descrição minuciosa da área com os seus pontos de referência, né, com os confinantes, até se houver as suas definições mais precisas, através de graus, minutos, enfim, dentro do próprio ponto, né, de referência, que é o planeta Terra. Então, isso vai ter definições. Ali, então, vai conter o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação dos antigos, com os respectivos cálculos. Acidentes encontrados, cercas, valos, marcos antigos, córregos, rios e lagoas e outros. Esse outros, obviamente, que nos dá a ideia de um inciso exemplificativo, né? A indicação minuciosa dos novos marcos cravados, antigos aproveitados, das culturas existentes e a produção anual, a composição geológica dos terrenos, a qualidade e a extensão dos campos, matas e capoeiras, vias de comunicação, que também são importantes, distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais e estaduais, ferrovias. Então, vejam como fica bem definida essa área, né? A indicação de tudo mais que for útil para o levantamento da linha ou da identificação da linha já levantada. É obrigatória a colocação de marcos, tanto na estação inicial, né, lá do marco inicial, dita marco primordial, né, que é exatamente o início primórdio, quanto aos vértices dos ângulos, salvo se algum desses últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição. Né? A linha será percorrida pelos peritos que examinarão os marcos e os rumos. Então, veja que trabalho minucioso, né? Consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da planta apresentados pelo agrimensor e as divergências porventura encontradas. Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 dias. Executadas as correções, porque pode haver, né? E as retificações que o juiz determinar, lavrar-se-á em seguida o auto de demarcação, que os limites demarcando serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta. Pronto, terminou, é isso. Eu penso, e se me permitem, lá vem uma crítica de novo, que este trabalho de demarcação minuciosa pós-sentença já deveria ter vindo antes da sentença. Porque nós vamos dar... Vejam, nós criamos duas fases, na verdade, que poderiam ser colocadas numa única fase. Antes da sentença, o perito já entrega a coisa pronta, está aqui, não precisa estar fazendo demarcação. Né? Se houver alguma questão para ser redefinida, que se faça via recursal, que se faça via embargos declaratórios, né? Que se consiga, então, vamos dizer, até retificar ou corrigir essas incorreções. Eu acho que, porque vejam, então nós temos um primeiro laudo que já vai ser muito preciso, antes da sentença, e vamos ter um trabalho de novo feito, né? Após a sentença,
para fazer a mesma coisa. Isso aqui é um tempo que se perde tremendo, né? Até porque, vejam, antes da sentença, se vier esse laudo pronto e completo, o que eu, como parte, tenho? Eu tenho direito de acesso ao laudo. Posso impugná-lo, eu posso pedir as retificações, eu posso pedir as correções, enfim, o que for necessário. Mas, de qualquer maneira, penso que é um procedimento bastante especial, né? Também depois da sentença, de acordo com o Código. Não é a minha opinião, mas, enfim. Assinado o auto pelo juiz, é o auto de demarcação, tá? Chama-se auto de demarcação, e pelos peritos será proferida a sentença homologatória da demarcação. Então, quer dizer, nós vamos ter duas fases bem definidas, né? Eu deixei para ler esse artigo agora com vocês, para vocês verem que nós temos duas sentenças no único procedimento. Não precisava, né? Quanto tempo se perde da primeira sentença se houver recurso? Se tiver apelação. Quanto tempo se perde se houver recurso à apelação da segunda sentença? Né? Quiseram enxugar o código, mas aqui exatamente está uma referência absurda, né? Nociva até, para chamada celeridade e aquilo que se diz da duração razoável do processo, né? Que para mim nada é a mesma coisa, não sei o que é isso, né? Porque a gente vê na prática a duração de processo. Eu tenho inventários aí do ano de 83. É de antes de eu entrar na PUC, que eu entrei aqui em 85, como professor. Então, vocês vejam que realmente e é uma briga que está lá, inventário. Agora, eu vou dizer, duração razoável no processo. Agora, a gente, há 2 anos atrás, acho que antes da pandemia, a gente já fez até a digitalização dos autos, só para uma referência para vocês. Está lá parada a mesma coisa, mesmo. Digitalizar ou deixar como físico. Então, é isso. Então, e aí o código, que na verdade poderia fazer um arranjo melhor de celeridade aqui, nos deixa assim. Mas vamos ver então. É como se não tivesse essa experiência, não soubesse que isso acontece, que está tanto tempo, e colocar no código algo que... Eu vou dizer a vocês o que acontece aqui. Depois que o Luiz Fux foi, eu até já falei isso para vocês numa aula, depois que o Luiz Fux foi para o Supremo, o que aconteceu com o nosso código? Ele perdeu o rumo. Estávamos indo muito, maravilhosamente bem, de uma hora para outra perdemos o rumo. Tá? Saiu o Fux. Então, o que aconteceu? Muitos entenderam de meter a mão na lei, mas sem ter a prática forense. É gente que está no escritório, sentadinho lá, bonitinho, ou então dentro de uma biblioteca, que não sabe o que é chegar num balcão e pedir para o escrivão, pedir para um serventuário, qualquer coisa, né? Não sabem, eles não sabem a prática. É muito bonito isso aqui na teoria, mas vamos ver lá. Então, o que se estava tentando resgatar? Nós, aqui na Comissão do Rio Grande do Sul, eu fiquei praticamente 4 anos trabalhando, todas as quintas-feiras, salvo as férias, obviamente, né? Mas todas as quintas-feiras nos reuníamos lá, na Escola Superior da Magistratura, com um monte de gente bacana, né? Pensando e tudo mais. Gente que era o intelectual e gente que era o prático, no meu caso, né? E fazíamos arranjos, fazíamos acordos, né? E sempre saíam contribuições boas. Mas chegou depois que essas comissões foram explodidas ou implodidas, né? Então ficou só esse grupo aí trabalhando e deu no que deu, quer dizer, criaram um código velho, né? Ele nasceu velho, porque praticamente copia o anterior, e essas coisas que poderiam melhorar, né? Não são vistas, infelizmente. E a crítica não é só sua, de outros professores também. Sim, sim. Mostra e fala assim, ó, pra gente, ó, isso aqui... Sim. Não. Querem ver uma coisa? A questão, sim, a questão hoje, por exemplo, o código anterior foi revogado. Ok, show, está revogado. Mas se vocês quiserem fazer uma ação de insolvência civil de alguém, que insolvência significa pedir a quebra, né, dessa pessoa física, que ela tem um patrimônio inferior ao seu passivo, então tem que pedir a insolvência, ela é insolvente. Onde é que vocês vão? Vocês vão lá para o Código de Processo Civil, lá na sua parte final, e lá vocês vão encontrar o seguinte:
Usa-se para insolvência o que dispõe o Código de 73. Aí, né, matou. Então, é uma coisa maluca. Deixa eu até achar aqui para vocês, depois a gente volta para o 588. Me ajudem aí para lembrar, porque... Aqui. Ué, não estou conseguindo entrar aqui. Deixa eu ver se eu venho por aqui. Está bem lá no finalzinho, lá nas exposições finais, lá. Vamos ver aqui. Não. Que engraçado. Peraí, eu estou com o código aqui, o físico, o computador não está ajudando, mas eu sei que está aqui. Aqui, onde é que está aqui? Insolvência. É tão absurdo. Considerações finais. Considerações finais aqui. E o que doeu mais, eu até já tinha comentado, foi o desprezo do nosso trabalho, sabe? Não digo nós, o Rio Grande do Sul, mas todas as comissões de cada estado trabalhamos com afinco nisso aí para melhorar. Deixa eu ver aqui, se está por aqui. (1052) Pode ser, também lá no fim. Está aqui. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente em curso ou que venha a ser proposto permanecem reguladas pelo Código de 73. Tá aqui, ó, também o artigo 955 e artigo 748 do CPC de 73. Então, isso é apenas que o título de licença. Isso, superando aí a insolvência. Então, é uma ação declaratória, é como uma falência da pessoa jurídica, a insolvência, só que usa o Código 73. Mas obrigado aqui pela, Celina, pela dica aí do 1052, mas sabia que era lá. Esse é um exemplo, né? Caramba! Deixa eu pegar aqui de novo, 588. Vamos lá. Então, agora vamos ver a questão da divisão. Nossa aula vai até 9h30, tá ótimo. A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá, então, a indicação da origem da comunhão, como nasceu o condomínio, a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel. Aí, o nome, aqui é a qualificação, né? Precisaria só botar o nome, estado civil, profissão, residência de todos os condôminos. Botar a qualificação completa dos condôminos, enfim, especificando os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas. 3, as benfeitorias comuns, né? Se são benfeitorias que atendem a todos. Então, se forem benfeitorias individuais, obviamente, nós não temos condomínio. Então, eu também não precisava dizer que eram benfeitorias comuns, mas, enfim, as benfeitorias só. Feitas as citações, como preceitua o artigo 576, se prosseguirá na forma do 577, que são as mesmas regras lá da demarcação. O 577, veja como já falo ali, as citações, depois o prazo de contestação, etc. Mesma coisa. Aí vem
a prova, se necessária, a prova pericial, né? O juiz nomeará, então, agora, de novo, entramos no processo de conhecimento, 590 ali, o juiz vai nomear um ou mais peritos para promover a medição do imóvel, operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação de um imóvel rural. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias, bem como a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partida. Todos os condôminos serão intimados a apresentar em 10 dias os seus títulos, se ainda não o tiverem feito, e a formular os pedidos sobre a constituição dos quinhões. Então, aí cada um vai apresentar a sua proposta. Olha, eu quero aquela parte. Facilitou, facilitou. Mas se dois quiserem a mesma área, quando eu digo eu tenho uma área de pedra e uma área cultivável, obviamente que está feita a confusão. E agora começa realmente aqui a tentativa de solução desse conflito, que parece que pela lei é muito bacana, mas vamos ver na prática, porque aqui é conflito de vontades, né? Então, se o imóvel vamos dizer assim, é divisível de maneira tranquila, show, terminou, tem lá um edifício de 4 apartamentos, dá 2 apartamentos para cada um dos 2 filhos e está pronto, deu. Tá? Mas ainda assim pode haver briga, porque um queria os 2 da frente, o outro queria... Não. Então, assim, também não é tranquilo, tá? Mas é mais tranquilo, obviamente, quando nós temos essa situação divisível mais, vamos dizer assim, equânime, né, entre as pessoas. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de 15 dias. Então, elas vão se manifestar, né? Não havendo impugnação, esse parece ouvirá as partes, obviamente, entenda-se que as partes vão peticionar, né? Ele não vai ouvir as partes, não vai fazer audiência, né? Mas, enfim, não havendo impugnação, o juiz determina a divisão geodésica do imóvel. Havendo impugnação, o juiz vai proferir em 10 dias decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões. Decisão, obviamente, aqui interlocutória. Não se trata de sentença, absolutamente não. Ele está apenas definindo um rumo. Essa decisão é mais aquela característica que conhecemos como despacho saneador. Ele está dando uma limpeza, que ele está vendo qual é o ponto controvertido, né, sobre os pedidos que estão aí com conflitos. Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes, feitas há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais se computarão na área dividenda. Aqui os confinantes, vamos de novo a um problema aqui demarcatório, né? Porque se o confinante colocou uma benfeitoria, né, que pertence ao confinante, mas está atingida por essa linha do perímetro, nós temos problema de novo. Então, aí vai abrir uma outra briga, uma outra frente aqui por conta de uma benfeitoria que foi, daqui a pouco, uma passagem, por exemplo, né, entre as duas áreas, e essa benfeitoria resulta numa ponte que está na passagem. Meu Deus, aí sim, esqueçam. Sentem num banquinho bem confortável, vocês vão ver o que vai demorar. Bem, 594. Os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhes tenham sido usurpados. Se houver, evidentemente, aqui uma outra ação paralela, os confinantes, então, estarão pedindo a restituição do terreno usurpado, invadido, né? Esse é o sentido. Serão citados para ação todos os condôminos se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Então, aqui é a ação, leia-se, a ação deste terceiro prejudicado, né, que é o confinante. Os peritos proporão em laudo fundamentado a forma da divisão, devendo consultar quanto possível a comodidade das partes, aqui o problema da subjetividade, para adjudicação a cada condômino a preferência dos terrenos contíguos, às suas residências e benfeitorias, e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas. Essa é a dificuldade. Quando eu digo que aqui está muito bonito, né, no 595, show, o cara vai fazer o período. Mas, gente, isso aqui na prática é terrível.
Ouvidas as partes no prazo comum de 15 dias, sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz vai deliberar a partilha. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões. De novo, nós temos aqui uma nova decisão interlocutória. Ele está fazendo um novo saneador aqui diante da prova pericial. Então, em cumprimento dessa decisão, o perito procede na demarcação dos quinhões, observando as seguintes regras. As benfeitorias comuns que não comportarem divisão cômoda serão adjudicadas a um dos condôminos mediante compensação. Leiam, aquela área de pedra que ficou para mim, que eu não vou plantar um grão de feijão ali, eu vou compensar com outros bens. Eu vou ficar com a área de terra, show, a área de pedra, aliás, essa pedreira lá, mas eu tenho que ter compensação. E essas compensações ou reposições são feitas em dinheiro, tá? Ou outro bem, outro imóvel, mas geralmente é através de dinheiro que são feitas, né? Olha ali o inciso 4º. Se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e reposições serão feitas em dinheiro. Está aqui a solução, tá? Não tem o que fazer. Tá, mas aí o outro não tem dinheiro. E aí? Não, é o que eu digo, é muito bacana isso aqui na lei, né? Tá muito show, tá, resolve, tá, mas o cara não tem onde cair morto. O cara, inclusive, o cara já entrou com ação com benefício da gratuidade, né? E aí aqui no 597, terminados os trabalhos desenhados na planta, os quinhões e as servidões aparentes, o perito organizará o memorial descritivo. Mesma coisa que agora a demarcação, só que agora aqui para divisão, né? Mesma coisa. O escrivão, em seguida, lavrará o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino. Assinado o auto pelo juiz e pelo perito, aí sim, uma proferida sentença homologatória dessa divisão, e o auto deste ato sentencial chama-se auto de divisão. Tá? O auto conterá, diz o parágrafo 3º, a confinação e a extensão superficial do imóvel, classificação das terras, o valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino. Cada folha de pagamento conterá, então, a descrição das linhas divisórias, dizer, o quanto cada um dos herdeiros ou esses condôminos recebem, né? Mencionadas as confinantes também, as linhas confinantes, a relação das benfeitorias e culturas do próprio quinhoeiro, né? E das que lhe foram adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação, declaração das servidões instituídas, especificados os lugares, extensão, modo de exercício. Mesma coisa. E aplica-se, né? Aliás, já estava dito ali antes, aplica-se as divisões, o disposto no artigo 575, 578 da lei, essa aqui. Querem ver? 575 a 578. Aqui, não, aqui fala 577 a 578, ali no 589. Não, pensei que ele estava se repetindo aqui, não. Lá ele bota 575 a 578. Não, pensei mal, não tinha me dado conta, mas é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre esta parte, eu agora quero entrar rapidamente nessa ação de dissolução parcial de sociedade, que é bem tranquilo, também não acho que nesses 15 minutos a gente consegue definir. Tá? Então, vamos lá. Ação de dissolução parcial de sociedade. O objeto dessa ação, que também é um rito, que vou lhes dizer, é um rito bem especial, ele não é uma preciosidade assim de complexidade procedimental, mas é especial. Então, nós podemos fazer a dissolução parcial da sociedade. E vejam por que parcial. Porque ela não está sendo extinta, ela, na verdade, ela está sendo extinta parcialmente. A sociedade vai continuar, mas alguém se retira. Alguém morreu, né? Enfim, ou alguém foi retirado mesmo, através de uma decisão judicial da sociedade, por ato fraudulento contra a própria sociedade e os demais sócios.
Por isso ela vai fazer, ela é unipessoal. Tá? Ela é unipessoal. Ela não é societária. O nosso amigo Cássio Scarpinella Bueno, ele diz assim, é correto entender que o procedimento a ser observado para obtenção da tutela judicial cabível é a comum, tá? Embora seja especializada aqui, aplicando as novas regras relativas à dissolução parcial, em especial disposto no artigo 604 a 609, com relação à apuração dos haveres pela especialidade, né? Trata-se da solução que, no ambiente de dissolução parcial, está expressado no parágrafo 2º do artigo 603. Diz, então, que esta dissolução parcial pode ter por objeto a resolução da sociedade empresária, entenda-se resolução parcial, não é resolução para essa extinção da sociedade empresarial, não, resolução parcial da sociedade, ou simples em relação ao sócio falecido, excluído, ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Então, são 3 situações, na verdade. A apuração dos haveres do falecido, excluídos ou que exerceu o direito de retirada ou recesso, então apenas, eu não quero a resolução da sociedade parcialmente, mas eu quero ver apenas apurar. Eu não tenho aqui, naquele momento do artigo 599, do inciso 2º, eu não tenho intenção de dissolver. Por exemplo, o meu escritório, que é constituído de uma sociedade, com o meu sobrenome, Andrade Madeira, Advogados Associados, estou trazendo aqui, não é propaganda, é um exemplo, né? Espero que não precisem também, né? O que eu tenho? Eu tenho lá constituída esta sociedade na OAB, não é uma sociedade comercial, ela tem que ser constituída na autarquia, e lá tem uma cláusula que diz, se eu morrer e quiserem os sócios continuarem na sociedade, fazendo com que ela gire, não quer dizer que o nome da sociedade se pulverize, se perca. Vai ficar Andrade Madeira, mas o Andrade Madeira morreu. Tá? Então, então eu posso querer apenas não a dissolução, né, nesse caso, que ela vai continuar, eu apenas sou o sócio falecido, mas vai continuar com o mesmo nome, com a mesma contabilidade, com os mesmos haveres, enfim. E há casos que, não havendo esta extinção, porque não precisa, porque a cláusula prevê que ela não se extingue com a minha morte, ela vai continuar com o nome. Nós temos milhares de escritórios hoje aqui no Rio Grande do Sul com essa característica. Vamos dizer, o fundador da sociedade falece, continua a sociedade ainda com o mesmo nome, bacana. Então, eu busco aqui no inciso 2º não a dissolução parcial, mas a apuração dos haveres do sócio. Só isso. Então, vamos lá, quando é com Madeira, quando ele morrer, quanto ele vai deixar, qual é a apuração dos haveres que ele tem lá, né? Também para aquele que foi excluído, e o mesmo que exerceu o direito de retirada. Somente a resolução ou apuração de haveres, né? Então, aqui também, no inciso 3º, apenas uma apuração. Aqui não tem nada do sócio falecido, não tem nada do sócio excluído, aqui tem apenas uma necessidade, né, de apurar os haveres dessa sociedade, para depois, quem sabe, entrar com uma dissolução, enfim, definitiva. Pode ser por aí. A inicial será necessariamente instruída com um contrato social consolidado, é óbvio. Não tem... A ação de dissolução parcial da sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, né? A ação pode ser proposta, então, pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade, pelos sucessores após concluída a partilha do sócio falecido, pela sociedade,
se os sócios não admitirem o ingresso no espólio, pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver providenciada pelos demais sócios alteração contratual. Então, ele quer sair, então ele precisa fazer esse pedido, porque ele exerceu o direito de se retirar, né? Ele não quer mais. Então, se não for providenciada pelos sócios que estão lá, eu me retirei, mas os caras continuam lá, trabalhando e girando com o meu nome, eu vou promover isso aqui. Aí eu tenho legitimidade, né? Alteração contratual consensual, formalizando o desligamento, né? Então, ali nós temos o inciso 4º. A sociedade tem legitimidade também nos casos em que a lei não autoriza exclusão extrajudicial, ou então pelo sócio excluído, né? Que ele pode também pedir a dissolução parcial da sociedade. Ele foi excluído, então ele também quer os haveres dele. Diz, bom, eu fui excluído, mas eu tenho cotas sociais aqui dentro, né? Eu contribuí com o patrimônio, por exemplo, da biblioteca do escritório, né? Enfim, o cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração dos seus haveres na sociedade que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio. Isso aqui, o que é que acontece? Nas ações de divórcio, nas ações de dissolução de união estável, nas separações. Quando acontece o litígio, e é na forma litigiosa, obviamente, o cônjuge ou o companheiro do sócio pode pedir a apuração de haveres. Pode pedir também da apuração de haveres quanto tem direito aquele sócio. Então, se a mulher é casada pelo regime da comunhão total de bens ou parcial, onde foi adquirida essa sociedade no curso do casamento, ela tem todo o direito e toda a legitimidade para propor essa ação. Porque ela vai fazer a apuração de haveres daquele sócio e, ao depois, ela vai entrar, então, com pedido de partilha dessas cotas, vai cobrar o valor, enfim, que for aí necessário. É claro que ela não entra na sociedade, ela vai pedir do marido, do ex-marido, do ex-companheiro, ela vai pedir o quanto lhe é devido nesta apuração de haveres. Tá? A sociedade poderá formular pedido de indenização compatível com o valor dos haveres, então, artigo 602. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Apenas aqui, isso aqui depois nós temos alguma complexidade aqui, que é mais de rotina, mais técnica, que eu não vou entrar nesses detalhes aqui. A data da resolução, que isso aqui sim é importante, no artigo 605 ali. Como é que se conta, então, esse período da resolução da sociedade? Se conta, então, do falecimento do sócio, como a data do seu óbito, né? A data da retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio que se retira, tem 60 dias para arrumar. No recesso, o dia do recebimento pela sociedade, na notificação do sócio dissidente, né? Esse recesso aqui significa um afastamento, né, de forma temporária, não definitiva. Então, daqui a pouco, o sócio vai fazer um doutorado na Espanha, então ele vai ficar 2 anos lá. Então, pode pedir o recesso, né, na sua conta de participação, na sua cota, melhor, de participação social. Na retirada por justa causa de sociedade, por prazo determinado e na exclusão judicial do sócio, a do trânsito julgado a decisão que dissolve a sociedade, né? Dissolve parcialmente a sociedade, leia-se, não a sociedade inteira. Na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que tiver deliberado. Que se nós tivermos, por exemplo, uma associação em que o sócio seja retirado só por assembleia geral. Geralmente, nas pessoas jurídicas menores, isso não existe assembleia geral. Então, não tem esta decisão extrajudicial que exclua o sócio, né? Então, essa assembleia, porque, na verdade, o órgão maior de qualquer associação, de qualquer entidade de cunho maior, é exatamente a Assembleia Geral. Em caso de omissão no contrato social, o juiz vai definir o critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação. Então, vejam aqui, ó, o que vai na sentença, né?
O juiz vai definir, então, o critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço, tomando por referência a data da resolução, aquelas ali do artigo 605, e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo. Em todos os casos que seja necessária a realização de perícia, leia-se uma perícia contábil ou atuária, né? Atuarial, a nomeação do perito recairá preferencialmente em especialista em avaliação de sociedades. Não é uma tarefa fácil. Esse perito, com essa especialização, é um perito muito bem remunerado. Porque é uma perícia, essa aqui realmente não é uma períciazinha contábil, essa é uma perícia atuarial. Então, é bem complicado. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz a pedido da parte a qualquer tempo, antes do início da perícia. Então, aqui é uma questão de ajuste, de sintonia fina, né, que, na verdade, o que seria aqui um pedido de reconsideração? Não se trata de recurso, é apenas um pedido de reconsideração. Me permitam um parênteses aqui. Na prática, quando vem na lei o pedido de reconsideração para o juiz e tudo mais, não percam tempo. Vão para o agravo. Interpõem o agravo logo, porque no agravo já está embutido o pedido de reconsideração. Se não, o agravo já foi lá, já está bem, né? Sabe que a gente manda a cópia para o juiz e o agravo, o instrumento de agravo, na verdade, vai para o tribunal. É por isso, então, que penso que não precisaria ter isto, porque já existe um juízo retratatório no próprio agravo, né? Quando a gente dá a cópia para o juiz para ele se retratar, revisar, enfim. No processo civil, pequem pelo excesso, nunca pela falta. Sempre o mais pode o menos. Essa é a grande regra do processo. O remédio maior se sobressai ao remédio menor. Então, pensem sempre com bom senso nessa linha de raciocínio. Até a data da resolução, integra o valor devido ao ex-sócio, ao espólio, aos sucessores, a participação nos lucros ou juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador. Né? Após a data da resolução, leia-se parcial, né? O ex-sócio, o espólio, os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Uma vez apurados os haveres, do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato social e no silêncio, aí nos termos da Lei 1031, aliás, da Lei 10.406, que é o nosso Código Civil. Eu vou deixar, então, gente, já a nossa aula por aqui, deixa eu terminar, então, já dizendo a vocês, nosso próximo encontro, nós entraremos já com os embargos de terceiro, né, e mais outras manifestações sobre a oposição, né, que é outro procedimento bem especial. Tá bem? Então, por hoje, gente, eu só agradeço a atenção, o empenho de vocês estarem aqui comigo. Que bom que me fizeram reviver esse momento, né, que há mais de 1 ano e meio que a gente não vive e não respira esse ar da nossa PUC, né, o que me deixou bem feliz. Aliás, eu quero dizer-lhes que esta noite, juro, eu não dormi 1 minuto. Angustiado. Porque eu acho que a pandemia me... Celina. É porque a pandemia nos deixou um pouco preguiçosos, né? E eu tenho acordado às 8h30, 9h da manhã, com toda a tranquilidade, que a gente não tem compromisso de reuniões e coisas que a gente geralmente tinha e não vamos ter mais, né? E agora, para acordar às 6h20 e vir para cá, realmente me deixou em pânico e sem costume mais, né? Mas, gente, muito obrigado a vocês, tá? Aos que estão depois vão receber essa aula gravada também, meu abraço e um bom final de semana para todos, né? Já sextou, né? Obrigado. Tchau, tchau. Se cuida. Peguem aqui, por favor. Não saiu bem aqui, mas enfim, Celina. Ai, obrigada, professor. Gabriela, primeiro as meninas. Tá bem?
Obrigada, professor. Vão com Deus. Se cuidem bem aí. Obrigado. Leonardo, um abraço. Tá? E sucesso lá no teu TCC. Qualquer coisa, conta comigo aí. No que for necessário, a BNT, porque o teu tema é danado. Isso aí não. Bitcoin, eu só sei bem o que é, querida. Muito obrigado. Esse teu tema aí. Mas eu não te invejo. Sério que não. Um abraço, te cuida aí. Obrigado, Leonardo. E se tiver um dia como me mandar uma cópia, eu gostaria de dar uma olhada, porque realmente, quando estiver pronto, tá? Mas eu tenho certeza que tu vai ser bem sucedido. Obrigado. Um abraço, te cuida aí. Obrigadão.